Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da membrana plasmática, essa estrutura responsável por circundar a célula e definir os seus limites. A membrana plasmática é primordial para a definição do compartimento intracelular e dessa maneira mantê-lo diferente do meio extracelular. É papel da membrana plasmática envolver a célula e, consequentemente, dessa maneira, definir os seus limites. Sendo assim, a presença da membrana plasmática permite à célula manter as diferenças essenciais entre o seu citosol, ou seja, o material gelatinoso do citoplasma, e o meio externo. Outras membranas celulares, como as membranas que constituem as organelas, têm constituição química e funcional semelhante às da membrana plasmática. Em cada célula, a membrana pode ter uma função diferente. Em cada célula, a membrana pode ter uma função diferente, como, por exemplo, possibilitar o movimento de vários solutos através da bicamada lipídica. Também é função da membrana permitir a transmissão de sinais elétricos, o que acontece principalmente em células nervosas e musculares. É ainda função da membrana permitir a transmissão de sinais externos para o interior celular e vice-versa. Ou seja, na superfície da membrana existem vários receptores químicos capazes de comunicar uma célula com a outra e um meio externo com o seu meio interno. Em 1972, Singer e Nicholson descreveram o que ficou conhecido como modelo do mosaico fluido. Seria uma explicação de como os componentes químicos estariam arranjados para definir a organização dos componentes químicos da membrana. Sendo assim, eles chegaram à conclusão de que a membrana plasmática possui uma constituição lipoproteica, ou seja, que a membrana celular é formada basicamente de moléculas de lipídio e moléculas de proteína. As moléculas de lipídio e proteína estariam então estariam uma em contato com a outra através de interações não covalentes. A bicamada lipídica seria formada então por uma dupla camada de aproximadamente 5 nanômetros de espessura, sendo que nós teríamos uma camada em contato com o meio externo e uma camada em contato com o citoplasma celular. Dessa maneira, os lipídios formariam uma camada dupla e imersos nessa dupla camada estariam as moléculas de proteína. Esse desenho mostra exatamente isso, a bicamada lipídica na região externa da célula e uma outra camada lipídica em contato com o citoplasma celular e imerso nessa bicamada as proteínas. Este desenho mostra uma representação esquemática de quais seriam os componentes lipídicos e proteicos da membrana plasmática, do modelo do mosaico fluido da membrana plasmática. Essa chave, que está indicando o número 1, estaria representando a bicamada lipídica. E para formar a bicamada lipídica, haveria um lipídio especial, chamado lipídio anfipático. Um lipídio anfipático é aquele que possui uma cabeça hidrofílica. Hidrofilia significa amigo da água, ou seja, ele faz ligação química com a água e, portanto, essa cabeça hidrofílica poderia estar em contato com a água, tanto do lado do meio externo como do lado citoplasmático. No meio da bicamada, protegido do contato com a água, estaria a cauda hidrofóbica. A cauda hidrofóbica do lipídio seria uma região que não faz ligação química com a água e por isso ficaria protegido dela no interior da membrana.
Representado pelo número 2 estaria o glicolipídio. Glicolipídio é um lipídio, naturalmente um fosfolipídio natural da membrana, que estaria associado a moléculas de açúcares. Os glicolipídios têm função voltada para a adesão celular, ou seja, conectar uma célula com as suas vizinhas. Essa mesma função seria representada por essa proteína número 3, que seria chamada de glicoproteína integral. Ela recebe o nome de glicoproteína exatamente por estar associada com moléculas de açúcar. E por isso tem uma função semelhante à função do glicolipídio, que é formar a adesão, constituir a adesão com outras células vizinhas. Glicolipídios e glicoproteínas aparecem apenas no lado do meio externo do modelo do mosaico fluido, nunca em contato com o citoplasma celular, uma vez que a função deles é fazer a adesão de célula a célula. Glicolipídios e glicoproteínas juntas formam o que a gente chama de glicocálice, que é uma estrutura que serve para cimentar uma célula à sua célula adjacente. Representado pelo número 4, estaria uma proteína chamada de proteína periférica. As proteínas periféricas são proteínas que não se inserem em nenhuma das camadas lipídicas e fazem apenas uma ligação relativamente fraca com as cabeças dos lipídios ou mesmo com outras proteínas. Então, sendo assim, uma proteína periférica pode estar ligada às cabeças lipídicas ou a proteínas. As proteínas periféricas podem aparecer tanto do lado citoplasmático quanto do lado do meio externo, mas elas são mais comuns do lado citoplasmático, uma vez que a função das proteínas periféricas serem receptores de transmissão de sinais químicos. Representado pelo número 5 estaria a molécula do lipídio colesterol. O colesterol é um lipídio anfipático que está intimamente relacionado com a constituição da membrana. E, finalmente, representado pelo número 6, estariam a proteína integral transmembrana. Essa proteína recebe esse nome pelo fato de atravessar toda a bicamada e, dessa maneira, ser capaz de comunicar o meio externo com o lado citoplasmático. Os lipídios da membrana plasmática não são rígidos, né? Eles não permanecem parados. Na verdade, as camadas lipídicas são dinâmicas e movem-se no plano da membrana, tanto no plano lateral quanto no plano externo para o lado interno e vice-versa. A bicamada lipídica teria o papel de formar a estrutura básica da membrana plasmática e, com isso, constituir uma barreira impermeável que teoricamente impediria a passagem de água. Esse desenho é uma representação esquemática dos tipos de movimentos que os lipídios, os fosfolipídios, estariam capazes de realizar dentro da bicamada. Sendo assim, eles teriam a capacidade de fazer um movimento de rotação, ou seja, de se movimentarem ao redor deles mesmos, como representado por esse movimento que está sendo feito por esse lipídio. Então, ele giraria ao redor dele mesmo. Esse seria o movimento de rotação. Um outro movimento comum dos lipídios na membrana seria o movimento de flexão, ou seja, um movimento de troca de um lado para o outro. Então, sendo assim, esse lipídio trocaria de lugar com esse e vice-versa. E um outro movimento possível, mas mais raro, seria o movimento que ficou batizado de flip-flop, onde o fosfolipídio de uma camada, por exemplo, da camada externa, trocaria de posição com o lipídio do lado citoplasmático. Como disse, não é muito comum, mas ele pode acontecer. Sendo assim, a membrana plasmática se constitui numa estrutura bastante dinâmica, com o movimento dos lipídios e, consequentemente, um movimento também das moléculas de proteína que se estabelecem dentro dessa bicamada. A membrana plasmática possui uma característica que é o fato de permitir uma certa fluidez. Fluidez é a capacidade que uma membrana tem
de permitir que uma substância atravesse a sua membrana com maior ou menor facilidade. Essa fluidez, essa capacidade com que as substâncias atravessam a membrana, depende primeiramente da sua composição, ou seja, ela é dependente dos fosfolipídios. Fosfolipídio esse que está representado nessa imagem. Então, esse fosfolipídio, ele teria uma região hidrofílica, uma cabeça hidrofílica, abaixo uma molécula de ácido fosfórico associado a glicerol e, finalmente, a cadeia de ácido graxo, que constituiria a maior parte da molécula, que seria a cadeia hidrofóbica. A fluidez da membrana depende ainda da molécula do colesterol e também da quantidade de glicolipídios e glicoproteínas. Além disso, a fluidez é também dependente da temperatura, ou seja, um aumento na temperatura, uma elevação de temperatura, pode aumentar a fluidez da membrana. Os fosfolipídios são, portanto, constituídos de uma molécula de ácido fosfórico, o grupo fosfato, associado a glicerol, mais a cadeia de ácidos graxos. O colesterol é uma molécula que aumenta a propriedade de barreira de permeabilidade na membrana celular. O colesterol torna a bicamada menos deformável e faz com que ela fique mais rígida. A permeabilidade a pequenas moléculas hidrossolúveis é dependente dessa quantidade de colesterol. E uma coisa muito importante: a quantidade de colesterol é inversamente proporcional à fluidez da membrana. Sendo assim, quando a gente tem um aumento na concentração de colesterol na membrana, há uma diminuição da fluidez e vice-versa. Se há uma diminuição na quantidade de colesterol, há um aumento na fluidez da membrana. É importante lembrar que nem o aumento e nem a diminuição na concentração de colesterol é interessante. O realmente importante é que sempre a concentração de colesterol seja mantida em equilíbrio para que a fluidez da membrana celular nunca se altere e dessa maneira o conteúdo celular possa continuar em homeostasia, ou seja, em equilíbrio. Os glicolipídios. Os glicolipídios são moléculas de lipídios que contêm açúcares. Eles são exclusivos da metade não citoplasmática, ou seja, aparecem apenas no meio externo celular. E os grupos de açúcares dessa maneira ficam expostos à superfície celular. A sua função, como eu já tinha antecipado, é a interação da célula com a vizinhança, proteger a membrana de condições desfavoráveis, como baixo pH e a degradação por enzimas, e, obviamente, manter as interações de adesão entre as células vizinhas. As glicoproteínas. As glicoproteínas são proteínas que estão, então, associadas também a açúcares, como pode ser visto nessa imagem. Normalmente, as proteínas estão ligadas a oligosacarídeos e também são restritos ao lado externo da membrana celular. Ele fica então disposto na superfície celular, que recebe o nome de glicocálix ou glicocálice, que é uma estrutura de adesão celular. Em relação às proteínas que constituem a membrana, nós temos então uma diferença entre elas, como por exemplo as chamadas proteínas integrais. As proteínas integrais são proteínas que penetram no interior da bicamada lipídica, como por exemplo a proteína transmembrana, que se trata de uma proteína integral que atravessa toda a bicamada. Em relação às proteínas transmembranas, elas podem ser do tipo unipasso, se elas atravessam a membrana plasmática uma única vez, como está representado por esse exemplo, onde a proteína transmembrana, cheia de monômeros proteicos, atravessa uma membrana celular uma única vez. Podem ainda ser proteínas chamadas de multipasso, quando a proteína transmembrana atravessa a bicamada lipídica mais de uma vez, como por exemplo essa que atravessa uma, duas, três vezes
a bicamada lipídica. Nesse esquema, é possível ver ainda as proteínas periféricas, que não estão inseridas dentro da bicamada, mas apenas fazendo um contato sutil com a cabeça dos lipídios. Uma outra categoria de proteínas presente na membrana plasmática são as proteínas fenestradas. Tratam-se de proteínas que possuem, ao longo da sua extensão, esse caso de proteínas fenestradas são sempre casos de proteínas transmembrana. São proteínas que possuem uma fenda ao longo da sua extensão e que, por causa disso, vão constituir importantes canais proteicos. As proteínas periféricas. As proteínas periféricas são aquelas que não estão associadas à bicamada lipídica e ligam-se apenas covalentemente às cabeças hidrofílicas do lipídio anfipático ou também ligados à proteína transmembrana ou mesmo a uma proteína integral comum. Aqui está um esquema do modelo do mosaico fluido mostrando essas proteínas, né? Então, aqui a bicamada lipídica, a camada externa da bicamada lipídica que estaria em contato com o meio ambiente. Aqui se encontram os glicolipídios e as glicoproteínas. Essa informação está equivocada, né? Isso aqui é uma glicoproteína. Deste lado, a camada lipídica que está em contato com o meio interno, com o lado citoplasmático. E aí, então, as proteínas, como esta, uma proteína integral simples, neste caso, uma proteína transmembrana, ligada a essa proteína transmembrana, uma proteína periférica, que está ligada a essa proteína transmembrana, mas também está ligada às cabeças dos lipídios anfipáticos. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos uma proteína transmembrana em um integral simples associada a duas outras proteínas periféricas. Bom, é conhecido que algumas substâncias conseguem atravessar a bicamada lipídica. Essas substâncias que atravessam a bicamada lipídica constituem uma importante função da membrana plasmática, conhecida como permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva seria a capacidade que a membrana plasmática tem de selecionar o que entra e o que sai da célula. Algumas substâncias transitam livremente através da bicamada, outras vão precisar de alguém que as coloque para dentro ou para fora. Sendo assim, as substâncias que atravessam livremente a bicamada lipídica seriam aquelas substâncias que são lipossolúveis. Exemplos dessas substâncias seriam os gases, como por exemplo, o Sendo assim, as substâncias que teriam capacidade de atravessar essa bicamada lipídica seriam, obviamente, as substâncias lipossolúveis, ou seja, todas as substâncias que são solúveis em gordura atravessariam sem dificuldade a bicamada. Também atravessaria essa bicamada os gases, como o nitrogênio, o gás carbônico e o gás oxigênio. E, obviamente, a água. Estranho pensar que a água poderia estar atravessando a bicamada lipídica, mas normalmente a água atravessa juntamente com alguns outros solutos ao qual ela dissolve. Então, assim sendo, algumas moléculas atravessariam facilmente a bicamada. Seriam elas moléculas não polares menores, como os gases, substâncias solúveis em lipídio, os lipossolúveis, como ácidos graxos, vitaminas e hormônios, moléculas polares pequenas sem carga elétrica, como ureia e glicerol, e a água, por ser o solvente de solutos e das macromoléculas que atravessam a membrana. Quando uma proteína ela tem uma fenda ao longo da sua estrutura, normalmente isso visivelmente pode se constituir um poro.
Esse poro, aberto o tempo todo, permitiria então a passagem livre de substâncias pequenas através dele. Por isso, constitui um poro que é chamado de poro fixo. Ou seja, o poro fixo permitiria a passagem de substâncias pequenas o suficiente para atravessar a fenda da proteína transmembrana. Normalmente se constituem os poros fixos, os poros que permitem a passagem de monossacarídeos, como a glicose, e poros que permitem a passagem dos íons, como cálcio, sódio, potássio, cloro. Sendo assim, os poros fixos podem ser de dois tipos: canal nutriente, se o que ele permite que passe através dele é monossacarídeos, como por exemplo a glicose. Caso a substância que o poro fixo permita atravessar seja um íon, esse canal é chamado então de canal iônico. É o caso, por exemplo, dos canais iônicos que permitem a passagem de sódio e de potássio. Essa animação mostra como funcionaria um poro fixo. Percebam que ele é chamado de fixo porque a proteína ela não se inverte dentro da bicamada lipídica, o que é diferente em outro tipo de poro que nós vamos ver daqui a pouco. Então, embora vocês vejam esse movimento é apenas de abertura e fechamento da fenda, ou seja, dos canais. Mas a proteína ela não se inverte dentro da bicamada, o que caracteriza um poro fixo. Um outro tipo de poro fixo que existe através da bicamada lipídica é a chamada aquaporina. A aquaporina é, na verdade, um poro que permite a passagem de água. Seria constituído por 4 proteínas transmembranas associadas em torno de um canal central, por onde a água passaria sem estar associada com o soluto. Esses canais explicariam a quantidade elevada de água que a gente sabe que atravessa a bicamada lipídica. Canais como esses já foram descritos nos néfrons, nos rins, no plexo coroide, nas células epiteliais e nas hemácias. Outro tipo de poro, constituído pelas proteínas, seria o chamado poro móvel ou poro carreador. Pelo poro móvel ou poro carreador, passam substâncias que possuem receptores específicos na membrana, e esses receptores seriam sempre uma proteína. Nesse caso, uma proteína, como essa que está esquematizada, seria uma proteína transmembrana. Nessa proteína transmembrana haveria um sítio de ligação para um determinado ligante. Quando esse ligante se estabelece no interior do sítio, a proteína transmembrana iria se inverter na bicamada, girar na bicamada e jogar o ligante para o outro lado, ou seja, ou para o lado citoplasmático ou para o meio externo. Nesse caso, esse poro carreador é uma proteína transmembrana. No entanto, uma proteína integral simples também poderia constituir um poro móvel. Sendo assim, a proteína integral ela teria um sítio de ligação para o seu respectivo ligante e depois ela giraria no interior da bicamada, jogando o ligante para o lado oposto da membrana, e depois ela retornaria para o seu local de origem. Essa animação representa um poro fixo, um poro móvel ou poro carreador de uma proteína integral simples. Percebam que nesse caso ele pega um ligante do lado do meio externo e joga para o lado citoplasmático. Poderia ser o inverso. Ele poderia pegar uma substância do lado citoplasmático, inverter-se dentro da bicamada e jogá-lo para o meio externo. Às vezes, um poro carreador pode transportar mais de uma substância ao mesmo tempo. Nesse caso, quando o poro carreador transporta 2 ou mais substâncias de uma única vez, ele pode ser chamado de cotransporte. No cotransporte, um poro carreador transporta 2 ou mais substâncias
na mesma direção, como está representado na imagem. Percebam que o poro carreador ele se liga a duas substâncias, que é aqui representado pelo quadradinho amarelo e pela bolinha cor-de-rosa. Ao inverter-se dentro da bicamada, a proteína transmembrana leva para o lado citoplasmático as duas substâncias de uma única vez. Nesse caso, o transporte é chamado de cotransporte, porque significa que, de uma maneira cooperativa, as duas substâncias atingem o mesmo lado da membrana. O inverso aconteceria nessa situação, que seria chamado de contratransporte. No contratransporte, a proteína ela leva para lados opostos duas substâncias diferentes. Então, nesse caso, do lado do meio externo, a proteína transmembrana está se ligando à bolinha rosa e do outro lado ao quadradinho amarelo. Ao se inverter dentro da bicamada, ela joga cada um para um lado oposto. Os porocarreadores sempre são poros que gastam energia, enquanto os poros fixos são poros que normalmente não têm gasto de energia. Baseado no gasto ou não de energia, os transportes através da membrana podem ser classificados em transportes passivos, quando ocorrem a favor de um gradiente de concentração e sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Normalmente ele ocorre através do poro fixo. E nós temos ainda um outro tipo de transporte, os transportes ativos, que normalmente ocorrem contra o gradiente de concentração, com o gasto de ATP e normalmente pelo poro móvel. Eu vou começar falando dos transportes passivos. Na definição anterior, eu disse para vocês que um transporte passivo é aquele que acontece sempre a favor de um gradiente de concentração. E o que seria um gradiente? O gradiente é quando uma substância ela se movimenta de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Tomamos como base o exemplo desse copo com água. Dentro dele foi colocado uma porção de açúcar, como glicose, por exemplo. Esse açúcar foi colocado num canto do copo, no canto direito. Percebam que depois de um tempo, as moléculas do soluto, no caso a glicose, tendem a se difundir até igualar as concentrações, até atingir um equilíbrio de concentração. Isso acontece a favor do gradiente. O que significa isso? Significa dizer que isso é a favor da natureza. Não houve nenhuma força colocada aqui, então não houve nenhum gasto energético para que isso acontecesse. As moléculas de soluto, elas se difundem naturalmente numa tentativa de permanecer em equilíbrio. Isso é o que nós chamamos de difusão simples. Todas as vezes que uma substância ela se movimenta de um lado para o outro sem gasto de energia, a gente chama isso de transporte passivo. Essa estrutura esquematizada no centro da imagem estaria representando a membrana plasmática. E vocês podem ver que aqui estariam representados dois poros fixos, um por onde atravessam as bolinhas amarelas e o outro por onde atravessam as bolinhas verdes. Percebam que há uma quantidade razoavelmente maior de bolinhas verdes do lado direito e uma quantidade maior de bolinhas amarelas do lado esquerdo. A difusão seria o movimento dessas bolinhas no sentido de onde elas estão em maior concentração para onde elas estariam em menor concentração. Sendo assim, as bolinhas verdes estariam passando do lado direito para o esquerdo e as amarelas do esquerdo para o direito, até que elas atingissem o equilíbrio, ou seja, que houvesse uma mesma quantidade de bolinhas verdes e amarelas dos dois lados. Isso estaria representando uma difusão simples. No entanto,
Esse esquema está representando uma difusão que aconteceria através da membrana de uma célula humana, por exemplo. Aqui estaria representada uma célula qualquer e aqui um vaso sanguíneo. Esses pequenos grânulos cor-de-rosa estariam representando um açúcar pequeno, um monossacarídeo chamado frutose, ok? Bom, quando um açúcar como esse chega para a corrente sanguínea, normalmente existe pouco açúcar dentro da célula. Como a concentração de açúcar é maior no vaso sanguíneo, a tendência do açúcar é atravessar os poros fixos da célula e entrar no interior celular até que se atinja um equilíbrio de concentrações. A difusão, portanto, é o movimento do soluto da região mais concentrada para a menos concentrada, no sentido de igualar essas concentrações. O objetivo é atingir o equilíbrio. Como isso acontece do lado em que a substância está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade, a gente diz que isso é a favor do gradiente de concentração. Como já havia dito, normalmente esses processos passivos acontecem através do poro fixo. Existe um outro tipo de difusão que melhora muito a eficiência de entrada de um determinado soluto nas células. É o que acontece, por exemplo, nas células humanas com a glicose. Alguns aminoácidos também contam com essa difusão facilitada. A difusão facilitada ainda é um tipo de transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia. Ele ocorre a favor do gradiente de concentração, porém em maior velocidade. Ele não é proporcional à concentração do soluto, ou seja, uma vez que atingido o equilíbrio, vai parar de passar a substância. Para que isso possa acontecer, na membrana celular existe uma molécula que aumenta a permeabilidade da membrana para esse soluto, e ela recebe o nome de permease. Atingindo o ponto de saturação, a substância para de passar para o interior celular. No caso da glicose, esquematizado nesse desenho, nós teríamos a célula, uma célula humana, por exemplo, e aqui um vaso sanguíneo. Uma vez que a glicose chega pelo vaso sanguíneo, a própria chegada da glicose se liga a essa molécula que está aqui indicada como molécula A, que seria uma permease. Quando a glicose se liga à permease, ele modifica a permeabilidade da membrana para a própria glicose. E a glicose penetra então no interior celular com muito mais velocidade. Enquanto por um transporte passivo, por difusão simples, entraria uma glicose, entram 50.000 glicoses por difusão facilitada. 50.000 glicose por difusão facilitada. Ou seja, a permease ela aumenta a eficiência de entrada do soluto até que o equilíbrio seja atingido. Atingido o equilíbrio, a glicose se desliga da permease e a permease volta à sua situação normal, sem interferir na captação de glicose. Essa animação está representando a difusão facilitada. Imaginemos que essa seta lilás seja a glicose, ela se liga à permease e a permease então vai alterar a conformação do poro fixo por onde atravessam as moléculas da glicose. E isso aumenta a eficiência de entrada do soluto na célula. Um outro tipo de transporte passivo que acontece através da bicamada lipídica, através dos poros da membrana, seria a osmose. Osmose, ao contrário do que a gente viu para a difusão, é o movimento do solvente, ou seja, da água da região menos concentrada para a região mais concentrada, a fim de igualar as concentrações. Percebam que, embora o movimento da água seja da região
menos concentrada para mais concentrada, isso não é contra o gradiente de concentração, uma vez que a água está se deslocando de onde a água, está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade livre. Um exemplo clássico de osmose trata-se, por exemplo, do NaCl. O NaCl, na sua forma combinada, ele não tem capacidade de penetrar através dos poros da membrana. Como o soluto não tem a capacidade de atravessar a membrana, a água vai sair para tentar diluir as concentrações de NaCl do sangue. Então, imaginemos que numa alimentação rica em cloreto de sódio, sempre parte desse cloreto não vai ser digerido e vai chegar na corrente sanguínea na forma combinada. Como o NaCl não atravessa a membrana e não entra na célula, numa tentativa de diluir as concentrações do sal, a água sai da célula para tentar diluir essas concentrações. Sendo assim, a célula vai perder água e, consequentemente, murchar, podendo até morrer. Ok? Isso é osmose. Um caso clássico de demonstração de osmose ocorre nas células do sangue humana, por exemplo, nas hemácias humanas. Imaginemos o seguinte experimento, onde hemácias humanas são colocadas numa solução de NaCl 0,9%, numa solução de NaCl 1,5% e numa solução de NaCl, por exemplo, 0,4 ou 0,45%. A solução número 1 é chamada de isotônica, porque ela tem a mesma concentração salina que tem as hemácias. Ao circular no sangue, no sangue a concentração salina natural dos seres humanos é 0,9%, ou seja, a mesma concentração que temos nessa solução. Quando duas soluções têm a mesma concentração salina, a gente diz que elas são isotônicas. Quando uma hemácia é colocada numa solução isotônica, não há alteração do seu volume. Nada acontece com ela, ela não ganha nem perde água. No caso número 3, a gente diz que colocou uma hemácia numa solução hipotônica, ou seja, se essa solução ela está com uma concentração 0,4%, ela está com uma concentração menor do que a concentração da célula do sangue. A água então vai se deslocar de onde ela está em maior quantidade, que é o meio externo, para onde ela está em menor quantidade, que é no interior da célula. Dessa maneira, a célula vai inchar, podendo até romper-se, lisar-se devido à entrada de água. Por fim, na solução do meio, a gente diz que nós temos uma solução hipertônica, ou seja, a concentração de sal na solução é maior do que a concentração do meio celular. Na tentativa de diluir as concentrações do meio externo, a água sai do interior da célula e a célula murcha, podendo inclusive morrer. Em células vegetais, acontece uma situação semelhante, porém, as células vegetais possuem uma parede celular muito rígida que impede o rompimento de suas células com facilidade. Quando a gente submete uma célula vegetal a uma solução hipertônica, no caso, por exemplo, uma solução salina de 5%, a célula vai sofrer o que chamamos de plasmólise, ou seja, ela vai murchar, perder água e o citoplasma vai se desgrudar da parede celular, ficando presa à parede apenas por algumas regiões. Caso a gente volte a célula vegetal para o interior de é, uma água, se a gente voltar a célula vegetal para uma água normal, ou seja, sem concentração excessiva de sal, ela volta ao normal. Voltando ao normal, a gente chama isso de deplasmólise, que seria a reidratação dessas células.
Bom, esses são os três tipos de transporte passivos que ocorrem através da membrana. Vamos agora descrever os transportes ativos. Como o próprio nome já diz, transporte ativo é aquele onde há gasto de energia para que ele ocorra. Neste caso, a substância vai ser transportada de um lugar de baixa concentração para onde ela está em alta concentração. Se nós estamos tirando uma substância de um lugar onde ela está em grande quantidade, em pequena quantidade, e passamos para onde ela está em grande quantidade, isso ocorre contra o gradiente de concentração e, portanto, vai haver gasto de energia. O caso mais clássico de transporte ativo nas células humanas é a bomba de sódio e potássio, que é um tipo clássico de contratransporte, ou seja, onde duas substâncias vão ser transportadas em direções opostas. Outros transportes ativos existem nas células humanas, mas a bomba de sódio e potássio é um caso clássico, principalmente por se tratar do mecanismo que mantém a polarização da membrana dos neurônios, da transmissão do impulso nervoso. Então, nós vamos representá-lo aqui. Aqui está uma célula eucarionte. Esse é o lado do meio extracelular e este é o lado citoplasmático. O sódio é um íon que naturalmente se encontra em grande quantidade no meio extracelular, ou seja, existe mais sódio fora da célula do que dentro dela. É de se esperar que, por difusão passiva, a tendência é que o sódio entre na célula até atingir o equilíbrio. No entanto, se o equilíbrio do sódio for atingido, a transmissão do impulso nervoso nas células, nos neurônios, por exemplo, vai parar, né? Então, para que o impulso possa ser contínuo, é necessário que esse equilíbrio não seja atingido. Para que esse equilíbrio não seja atingido, a célula gasta energia e coloca o sódio de volta para fora. Percebam que o movimento do sódio está acontecendo da região menos concentrada para a mais concentrada, ou seja, contra o gradiente de concentração. Enquanto isso está acontecendo com o sódio, o oposto está acontecendo com o potássio. A concentração de potássio é maior dentro da célula e menor fora da célula. Por difusão passiva, a tendência do potássio é sair da célula. Se ele sair da célula até que o equilíbrio seja atingido, isso interrompe a transmissão do impulso. A célula então gasta energia e coloca o potássio de volta para dentro da célula. Isso acontece simultaneamente. Quem faz o transporte do sódio e do potássio é uma proteína transmembrana que, ao mesmo tempo, joga 2 potássio para fora da célula, 2 potássio para dentro da célula, 3 sódios para fora da célula, como mostrado nessa animação. Então, vocês veem uma proteína transmembrana que, com um único ATP, faz o transporte de 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Percebam que o potássio é a bolinha azul. A quantidade de bolinha azul é muito maior dentro da célula do que fora, mas mesmo assim ele liga 2 bolinhas azuis no meio externo e joga para o meio citoplasmático. O contrário acontece com o sódio. A quantidade de sódio, a quantidade de bolinha vermelha é maior fora da célula do que dentro da célula. Mesmo assim, ela liga 3 sódios no meio intracelular e joga para o meio extracelular, garantindo assim que o equilíbrio dos íons de sódio e potássio nunca sejam atingidos. Essa proteína transmembrana que vocês estão vendo é um poro carreador. Esse poro carreador, claro, está gastando energia para que aconteça e ele está jogando 2 substâncias em sentidos opostos na célula, o que caracteriza um contratransporte. Bem, por hoje é só. Não esqueçam de passar lá pelo portal
para fazer os exercícios referentes a essa aula. Tchau!